Mateus 7, a partir do verso 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E ela caiu, e grande foi a sua queda. Escute isso nesta oportunidade que eu quero dizer para você. A nossa vida, ela está mais do que comprovado que a nossa vida é feita de escolhas. A nossa vida é uma sequência é o resultado de uma sequência de escolhas que nós fazemos diariamente. Desde quando nós acordamos até o instante que nós vamos dormir, nós estamos fazendo escolhas. E a Bíblia Sagrada vem nos orientando, Jesus dizendo, que um dos grandes segredos para nós crescermos na face dessa terra, é nós ouvirmos a palavra de Deus, e já na sequência, após ouvirmos, nós colocarmos em prática. Porque todo aquele que ouve e coloca em prática, o Senhor compara a um homem ou uma mulher prudente, que construiu a sua casa com um alicerce bem fundamentado. Porém, aquele que ouve e deixa passar batido e não coloca em prática, esta pessoa automaticamente é comparada por Jesus como alguém que construiu a sua casa sem alicerce, sem base, sem fundamento. E automaticamente, quando vem as dificuldades, as guerras, as tempestades, os contratempos, grande é a ruína desta casa. O que eu quero dizer para você? Nós acabamos de ler a palavra de Deus. Eu vou te passar alguns conselhos, alguns detalhezinhos muito simples, que não é novidade para ninguém que está aqui. Mas devido à correria do dia a dia, devido ao agito da vida, às vezes nós entramos o ano e não nos atentamos para isso. E isso passa batido, e quando chega ao cabo do ano, nós olhamos para trás e percebemos que não teve nenhum resultado positivo. Por quê? Porque muitas das vezes esses simples conselhos que eu vou te passar aqui passa batido, e a gente fica envolvido naquela euforia do início de ano. Olha, o ano está começando, ano novo, vida nova, ano novo, novas oportunidades, novos horizontes. Mas tudo para acontecer na nossa vida de novo exige atitudes novas. Para mim ter uma nova colheita, eu tenho que plantar sementes diferentes, sementes novas. Se todo ano eu planto feijão, não adianta eu querer colher milho. Eu preciso eu preciso plantar aquilo que eu quero colher. E muitas das vezes nós precisamos mudar a semente. E o que eu quero passar para você como conselho de Deus para a sua vida? Se você puder, anote esses conselhos. Vai servir para você no decorrer desse ano. Eu tenho convicção, como eu estou olhando aqui, nesta câmera que representa olhando nos teus olhos, eu tenho certeza que você vai precisar desses conselhos. Qual o primeiro conselho, pastor? Marque aí, anote aí. Isso é conselho para quem quer edificar a casa sobre a rocha. Qual o primeiro conselho? Primeiro conselho que eu passo para você: não se afaste de Deus. É isso mesmo, não se afaste de Deus. Pastor, mas de Deus eu não afasto, Ele sempre está comigo desde quando eu nasci, aonde eu vou Deus está comigo. Essa conversa todo mundo tem. Esse argumento de que Deus está comigo, de que o Senhor mora dentro de mim, esse papo todo mundo tem.
Todo mundo fala isso. Deus abençoe Ana Mulbauer, que o Senhor te abençoe e te prospere em tudo. Obrigado pela semente no reino de Deus. Esse argumento de que Deus está comigo, aonde eu vou Deus está na minha vida, Deus não me abandona, essa conversa você já ouviu da boca de muita gente que nem sabe quem é Deus. Você sabe do que eu estou dizendo. Pessoas que nem sabem quem é Deus e abrem a boca. Não, Deus é na minha vida, Deus é comigo. Aonde eu vou o Senhor está comigo. Ele nunca me desamparou e nunca me deixou. Pessoa que nem sabe quem é Deus. Quando o Senhor vem trazendo para mim e para você o conselho, não se afaste de Deus, é porque o ser humano, ele tem condições e a capacidade de se afastar de Deus. Como assim, pastor? O afastar de Deus, ele acontece de uma forma muito sutil, de uma forma muito sutil, muito leviana, vamos dizer assim, muito, sabe, que a gente não consegue nem perceber. Você está naquele pique de oração, naquele pique, naquela fé, naquela pegada. De repente, uma coisinha ali começa a te entristecer, um comportamento de alguém começa a te afetar, palavras de uma pessoa que você tem uma consideração, vem contra ti, isso te machuca. A vida financeira vem aquela travada, e você olha e se diz, puxa vida, mas eu sou fiel em tudo, por que está travando? E tudo isso vai vindo contra a nossa vida, e se nós não estivermos atentos, quando nós nos atentarmos para a realidade, nós estamos longe de Deus. A Bíblia conta a história de um homem chamado Sansão, que Sansão, ele não se atentou para essas palavras. O seu pai e a sua mãe disse, Sansão, vigia, Sansão, fique atento para você não se afastar de Deus. Cuidado, Sansão, você está se envolvendo com Dalila, essa mulher vai te tirar da presença do Senhor. Sansão disse, não, claro que não, de maneira nenhuma, Deus está na minha vida. Toda vez que eu clamei a Ele, Ele me atendeu e me encheu de forças. Deus não vai me deixar, imagina, eu sou um nazireu de Deus, o escolhido do Senhor, o Senhor nunca irá me deixar. E foi indo, foi sendo seduzido pelas vaidades, pelo engano, pela cobiça do seu coração. E quando pensou que não, abriu os seus segredos e contou para Dalila. Dalila chama os filisteus. Deus abençoe, Luzia Aparecida, que o Senhor te prospere e multiplique 1000 vezes mais sobre a sua vida. Obrigado pela semente. Quando Sansão se deu por conta, ele tinha abrido a sua alma para Dalila, contado o seu segredo. Os filisteus cortaram as suas 7 tranças do seu cabelo, vazaram os seus 2 olhos e colocaram ele para ficar na moendra, no lugar dos jumentos e dos burros que ficava rodando a pedra para amassar as azeitonas e as uvas. Ele foi colocado no lugar desses animais e ali ele passou a ser humilhado. Mas por que Sansão passou a ser humilhado? Porque Sansão simplesmente não vigiou. Antes deles vazarem os olhos de Sansão, antes deles prenderem Sansão, depois que ele contou o segredo, a Bíblia diz que Dalila acordou ele e disse, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E sabe o que Sansão disse? Levantar-me-ei e irei contra ele, como das outras vezes, contra eles, como das outras vezes, e o vencerei. Aí a Bíblia abre um colchete, um parênteses, dizendo o quê? Não sabia Sansão que o Espírito de Deus tinha se retirado da vida dele. Meu amigo, para nós recebermos o Espírito Santo é uma batalha, é uma luta, não é fácil, você tem que rejeitar muita coisa. Para receber o Espírito Santo, eu e você e todos nós precisamos renunciar muita coisa para receber. Porém, para perder, meu amigo, da noite podia não estalar de dedo. Para receber é uma guerra, mas para perder é não estalar de dedo, basta não vigiar. É a mesma coisa a questão do dinheiro, sabe? O dinheiro, você trabalha o mês inteiro para ganhar um valor X. Se você não tomar cuidado, o que você demorou um mês para ganhar, você gasta em 5 minutos. Por quê? Porque sempre para perder é mais fácil do que para conquistar.
Sempre para perder é muito mais fácil do que para conquistar. É mais fácil você jogar fora do que você ajuntar. É mais fácil você jogar, lançar fora do que você trazer. E por isso que a voz de Deus vem: não se afaste de Deus. Pastor, como que eu me afasto de Deus? Não vigiando, sabe? Todos nós temos hábitos e costumes que outrora fazia parte da nossa vida. Eu, você, todos nós temos hábitos que outrora era o que nós mais amávamos fazer. Costumes, vícios, trejeitos que nós tínhamos, que nós amávamos praticar isso. Nós viemos para o Evangelho nos lapidou e tudo isso foi tirado, mas a nossa velha natureza continua querendo agir e trazer de volta esses velhos costumes. Uma vez que esses velhos costumes voltar para a nossa vida, então nós estamos nos afastando de Deus. Nós não nos afastamos de Deus dizendo: Deus, eu não quero nada contigo. Não é assim. Eu me afasto de Deus quando eu começo a me readaptar novamente com os costumes antigos. Lembra dos costumes antigos que fazia parte da sua vida? Lembra daqueles hábitos antigos que você gostava de praticar? Que quando o Evangelho começou a fazer parte da sua vida, todos esses hábitos você abriu mão dele? Você largou isso para lá? Vícios, costumes, amizades e coisas que não te levavam a nada. Você deixou isso para lá. Quando nós passamos a não vigiar e não policiar a nossa vida, esses maus hábitos e maus costumes antigos começam a voltar de uma forma muito sutil. E quando eles se apoderam de nós, então é sinal de que nós estamos afastados de Deus, e aí nós nos tornamos vulneráveis aos ataques do maligno. Então em 2022, o primeiro conselho de Deus para mim, para você e para todos nós é: não se afaste de Deus. De maneira nenhuma se afaste de Deus. Você pode perder tudo nessa vida, só não perca a presença do Espírito Santo. Davi foi um homem considerado segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma preocupação. O que? A presença do Senhor. Davi disse para Deus assim: Senhor, tira tudo de mim. Pode tirar tudo. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu errei, que eu pequei contra ti. Pode tirar tudo de mim. Pode tirar o reino, pode tirar a minha riqueza, pode tirar o prestígio que eu tenho, pode tirar tudo de mim. Só não deixe eu perder a presença do Espírito Santo. Só não permita isso acontecer na minha vida. E o Senhor não permitiu. Por isso que mesmo Davi, cheio de falhas, o Senhor teve misericórdia dele, porque a sua preocupação foi não perder a presença de Deus. Não saia da presença de Deus por nada, por nada vezes nada. Mantenha essa pegada, pastor, perdemos então a unção de Deus quando nós nos afastamos de Deus? Alguns pastores dizem que não perde a unção. Veja bem, a unção é a própria presença de Deus. A unção é a própria presença de Deus. No Antigo Testamento, a unção era representada pelo óleo, representada por alguns artefatos, que eram usados, alguns utensílios. No Novo Testamento, a unção é representada pelo próprio Espírito Santo. Sem Espírito Santo não existe unção. E quando nós pecamos, nós perdemos o Espírito Santo. E perdendo o Espírito Santo, perde a unção. Nós continuamos ainda por um bom tempo com os traços de Deus em nossa vida. Nós continuamos ainda por um bom tempo no piloto automático. Sabe o que é o piloto automático? É você continuar ainda tendo, a luz vai murchando, vai se apagando aos poucos. A luz vai se apagando aos poucos. E nisso as pessoas olham e dizem: nossa, você ainda tem um brilho, você ainda tem uma luz em você. Por quê? O Espírito Santo já foi, mas a pessoa ainda continua, ela vai murchando, vai apagando aos poucos, até murchar 100%.
Por isso que você olha para muitas pessoas que estão afastadas do Evangelho, que não têm o Espírito Santo, e você diz: nossa, fulano ainda tem um brilho. Essa pessoa ainda tem, porque ela está murchando dia após dia. Quanto mais ela se atola no pecado, mais ela vai escurecendo pouco a pouco. Assim também, quando Deus entra na vida de uma pessoa, ela vai acendendo, até se transformar na própria luz da face da terra. Então, nós temos que tomar cuidado para não perder o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a própria unção. O Espírito Santo é a própria unção. Sem o Espírito Santo não existe unção. Tá certo? Olha o segundo conselho de Deus para mim e para você. Isso aqui é muito importante. Tão importante quanto o primeiro. Gente, você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para cima, para essa live mais longe, para nós quebrarmos o algoritmo e alcançarmos mais vidas em nome de Jesus, para que mais pessoas recebam esse conselho da parte do Senhor. Vamos lá? Segundo conselho, isso, marque aí na linha do tempo. Segundo conselho: não carregue mágoas e rancores. Existe diferença entre mágoa e rancor? Totalmente diferente uma coisa da outra. Não carregue mágoas e rancores. O que é mágoa? O que é rancor? Deixa eu explicar para você. Mágoa ou mágoas eu tenho quando alguém faz alguma coisa para mim, ou quando eu acho que alguém fez algo para mim, e eu começo a remoer dentro de mim, a nutrir dentro de mim um sentimento negativo, um sentimento amargo, um sentimento vingativo contra uma pessoa. Então, esse sentimento, a cada dia que passa, ele vai crescendo, ele vai me amargando por dentro, e o nome desse sentimento que eu criei, que eu deixei ser gerado dentro de mim por outra pessoa, se chama mágoas. As mágoas eu tenho contra outras pessoas, contra semelhantes meu. Quem sabe um namoro antigo, ou um namoro presente. Quem sabe um ex-marido, ou um marido atual. Quem sabe uma ex-mulher, ou a esposa atual. Quem sabe um filho, uma filha, um neto, um pai, uma mãe, um avô, um tio, uma amizade que você tinha. E aí, pastor? E aí que essa pessoa, ao seu ver, essa pessoa te fez o mal. E quem sabe não somente ao teu ver, mas aos olhos de todos e também aos olhos de Deus, essa pessoa te fez o mal. E aí você vai nutrindo aquela atitude que fizeram para contigo, você vai alimentando aquilo. Não, isso não é justo, isso não pode, eu não aceito isso na minha vida. Olha, todo mundo viu, todo mundo sabe que eu tenho razão. A razão está comigo, todo mundo sabe que eu tenho razão. Isso eu não aceito. Eu tenho uma mágoa muito grande de fulano, uma mágoa muito grande de Beltrano, porque ele me traiu, porque ela me traiu, porque me abandonou, porque fez isso, porque fez aquilo. E aí você nutre essa mágoa, e essa mágoa vai gerar em você doenças psicossomáticas, que são problemas que não vêm sobre nós em forma de doenças e enfermidades vinda pelo vento. Não vem transmitido por outra pessoa, mas nasce dentro de nós. Você sabe que tem doenças que nascem dentro de nós. Ela não vem de fora. Não são doenças que vêm da patologia. São doenças que brotam dentro da gente. Problemas que brotam dentro de nós e vai nos infernizando dia após dia. Mas por que disso? Nós temos que avaliar se esse problema não é a somatização, um problema psicossomático gerado por mágoas. Está mais do que comprovado de que a mágoa gera câncer, a mágoa gera artrite, artrose, osteoporose, a mágoa gera tantos problemas, gastrite, úlcera nervosa, tendinite, sabe, problemas terríveis, tumores, câncer de mama, mágoas contra parceiros da vida, né? Parceiro do sexo oposto. Então ela tem um câncer de mama por quê? Porque quem sabe um namorado magoou ela, o marido magoou e ela não consegue perdoar, e isso vai gerando os tumores das partes reprodutivas, né? Ele foi um homem que foi traído, enganado, passado para trás, sofreu um monte na vida sentimental, e quem sabe agora está sofrendo com um problema, um câncer de próstata ou algo semelhante. Isso é muito sério.
A mágoa é um inferno dentro de um ser humano. Pastor, então se eu quero dizer que esse problema é assim, eu estou dizendo para você que a mágoa gera esses problemas. Não é que todo mundo que tem esse problema, né, está magoado, mas a maioria carrega alguma ferida antiga. Converse com pessoas que têm esses problemas, que você vai ver que 99,9% carrega uma ferida antiga. 99,9% carrega um problema. Conversa com alguma mulher que teve que amputar o seio. Para você, conversa. Se ela é uma mulher sincera nas palavras, ela vai te falar que alguma coisa aconteceu na vida sentimental para que esse tumorzinho que nasceu no seio, esse carocinho que ela apertava, fosse crescendo ao ponto de precisar amputar um dos seios, ou os dois que seja. Só virou, né, no calendário, mas não vai ter nada de novidade para acontecer em nossas vidas. Pastor, e qual a diferença da mágoa para o rancor? Mágoa é quando eu crio, como eu disse para você, essa barreira a respeito de outras pessoas. E o rancor, né? O rancor é quando eu tenho a respeito de mim mesmo. Você conhece pessoas rancorosas? Você nunca se deparou com pessoas rancorosas? Pessoas rancorosas são pessoas que têm raiva de si mesmo. A mágoa é quando eu tenho de outra pessoa. O rancor é quando eu tenho raiva de mim mesmo. Você consegue entender? Deixa eu ver aqui. Anilde, verdade, pastor, tem uma irmã que já teve câncer de tanta mágoa que carrega dentro dela. Olha aí, ó. Olha a prova do que eu estou te falando. E tem mais gente aqui que tem essa experiência e poderia até escrever na linha do tempo para fortalecer o que eu estou dizendo. Você consegue compreender? Ó, escute. Mágoas é quando eu tenho por outras pessoas. Rancores é quando eu tenho comigo mesmo. Você não conhece pessoa rancorosa? Pastor, como que é uma pessoa rancorosa? Pessoa rancorosa é aquela pessoa que está de mal com ela mesma. Aí o ambiente que ela chega, ela pesa para todo mundo. Ela passa aquele veneno que está dentro dela, ela passa para outras pessoas, atingindo, machucando, ferindo pessoas, dando indiretas. Tem gente que ela é tão rancorosa que ela chega num ambiente que está todo mundo feliz, em 5 minutinhos todo mundo está envenenado por uma coisa amarga, por uma coisa ruim, por uma coisa diabólica, porque um rancoroso e uma rancorosa chegou no ambiente. Você consegue compreender? Um rancoroso e uma rancorosa, ela entrou no ambiente ali e manifestou aquele ódio, aquela coisa ruim que tem dentro dele, dentro dela. A pessoa, ela coloca para fora em forma de palavras. Ela não consegue se amar, não consegue se perdoar, não consegue se aceitar como gente, sempre está encontrando um problema e um defeito em si mesmo, para não se perdoar, para não se amar, para não se aceitar, e aí a pessoa descarrega todo esse rancor em outras pessoas. A sociedade está minada de gente rancorosa, pessoas rancorosas, quem sabe no seio da sua família. Está todo mundo bem, quando a pessoa chega com aquele rancor, aquela coisa amarga que tem por dentro dela, ela contamina todo o ambiente. Todo o ambiente. Você está entendendo? Você consegue entender? Olha aqui, ó. A minha mãe, pastor, teve câncer no seio e é uma pessoa que guardou mágoa, muita mágoa do passado. Eu rezo por ela sempre, né? Já Hélia teve um problema de câncer, que foi um problema, quem sabe, hereditário, ou um problema da patologia. Mas é como eu disse, para toda regra existe uma exceção. Mas você conseguiu compreender o que eu estou dizendo para você? A diferença da mágoa para o rancor? A mágoa eu tenho de outras pessoas. De outras pessoas. O rancor eu tenho comigo mesmo. Eu não me amo. Deus abençoe, Leandro Alves. Que o Senhor te prospere e multiplique 1000 vezes mais na sua vida e na vida da sua família. Obrigado pela semente. Você conseguiu compreender? A mágoa eu tenho de pessoas de fora. O rancor eu tenho de mim mesmo. Sabe aquele rancor? Eu não me amo.
nada que diz respeito a mim agrega valores. Eu não me amo, eu sou um estorvo. Por que eu nasci dessa cor? Por que eu nasci dessa cor? Por que o meu cabelo caiu? Você está entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo para você? Isso não é o caso meu não, que eu me amo e me amo muito, e me aceito do jeito que sou. Mas eu estou te citando esse exemplo, que seriam defeitos para muitos, Eu conheço pessoas crentes que ele tem rancor dele mesmo, porque o cabelo caiu. A pessoa não se aceita, não se gosta, não se ama, procura sempre usar algum artifício para não mostrar quem ele é de verdade. Outras não gostam da cor, não gostam daquilo, pessoas que não se amam. E aí dentro dele, dentro dela vai sendo gerado rancor. E esse rancor vai de dia após dia matando essa pessoa aos poucos. Porque assim como a mágoa que eu tenho de uma pessoa me gera doenças, o rancor também gera doenças. É impossível uma pessoa rancorosa desfrutar de uma saúde perfeita. Olha aí, pastor, eu reclamo do meu cabelo. Olha aí, e quantos que nem cabelo tem? E quantos que nem cabelo tem? Você consegue entender? Você entende? E assim as pessoas vão se rejeitando, e vai permitindo com que o rancor venha atuar na sua vida. Nós não podemos permitir isso acontecer em nós. Então, o segundo conselho para todos que aqui estão: não carregue mágoas e nem rancores. Pastor, o que eu devo fazer? Perdoar. O rancor é uma opressão maligna. O rancor é uma porta para todo tipo de demônio entrar na vida de uma pessoa. Tanto o rancor como a mágoa. Por quê? Porque o rancor e a mágoa gera dentro da pessoa a raiz de amargura, que é o chamariz para os demônios entrar no corpo de uma pessoa. Não existe possessão demoníaca sem que primeiro tenha dentro do homem e da mulher ou o rancor ou a mágoa, ou a mágoa ou o rancor. Todo endemoniado, escute, todo endemoniado, ele precisa de uma dessas vertentes para o demônio entrar na vida dele e na vida dela. O que? O rancor ou a mágoa. É do rancor e da mágoa que vem a possessão demoníaca. Às vezes a pessoa ela é controlada por demônios, mas os demônios estão fora, lançando seta e soprando na sua mente. E aí os demônios lançam seta e sopram na mente, e a pessoa vai e pratica. Mas ele não é um possesso, ela não é uma possessa. Porém, quando a pessoa tem mágoas e rancores dentro de si, ela já abriu a porta para o maligno atuar pelo lado de dentro. Você conhece pessoas que fazem coisas terríveis, e você vai e ora por ele e por ela, e a pessoa não cai endemoniada? Sabe por que não cai? Porque o diabo está trabalhando de fora com setas malignas para oprimir essa pessoa e fazer ela trabalhar e agir dentro da vontade dos demônios. Mas a pessoa não é um possuído, porque dentro dele, dentro dela, não tem a raiz de amargura, não tem a raiz de amargura que é gerada pelo rancor e pela mágoa. Porém, tem outros que não fazem horrores e barbaridades na terra. São pessoas retraídas, pessoas recatadas, pessoas até mesmo recanteadas e quietas, mas que quando você vai orar por ele e por ela, a pessoa cai possuída por uma legião de demônios. Por quê? Porque dentro dele e dentro dela ou está alojada a mágoa ou o rancor, e daí é gerada a raiz de amargura que atrai demônios para dentro da pessoa. Cuidado com o rancor, cuidado com a mágoa. Mágoas e rancores é a porta para a raiz de amargura ser gerado dentro da pessoa, e na sequência ele e ela se transformar em um endemoniado na face da terra. Conseguiu compreender? Pastor, e como que eu venço isso? Perdoando e se perdoando. Se perdoando e perdoando quem te feriu. Se perdoando e perdoando quem te feriu. É assim que funciona. Primeiro eu me perdoo, depois eu perdoo o meu semelhante. Não tem como eu dar um perdão para alguém sem primeiro me perdoar. Até porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Como que eu vou dar um perdão para alguém se eu não perdoei a mim mesmo? Como que eu vou? Não, está perdoada, minha amiga, está perdoado, meu amigo, mas eu mesmo não me perdoei. Como que eu estou dando para alguém uma coisa que eu não tenho? Eu só posso dar o que eu tenho. Então, o perdão
precisa partir primeiramente de nós. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Depois que eu me perdoei, eu perdoo você que me magoou. Eu me perdoo e eu arranco o rancor de dentro de mim. Agora, eu arranco o rancor. Agora, eu te perdoo, para que a mágoa também vá embora. E aí? E aí só sobra a doçura do Espírito Santo de Deus. Só sobra a doçura que vem do céu para a nossa vida. Vamos lá, deixa eu te passar mais pelo menos 2 ou 3 conselhos aqui. Tá muito bom estar com você aqui, viu? Tá muito bom, eu percebo que está fluindo e que Deus está trabalhando no interior de pessoas aqui. Só não esqueça de deixar o seu like para cima, para nós passar da quantidade de pessoas que sempre têm estado aqui. Vamos dobrar essa audiência aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos dobrar essa audiência. Terceiro conselho de Deus para você nesta oportunidade. Qual o terceiro conselho, pastor? Isso aqui é de Deus, hein? Isso é de Deus. Qual o terceiro conselho? Não abandone a oração, o jejum e o examinar as Escrituras. Não abandone, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não abandone a oração, o jejum e o examinar as Escrituras. Por quê, pastor? Porque se você abandonar a oração, o jejum e o examinar as Escrituras, você está abrindo mão da sua vida espiritual. E o que coordena a nossa vida aqui nessa terra é a nossa vida espiritual. Quem coordena a nossa vida aqui nessa terra não é o nosso corpo. Quem coordena a nossa vida aqui nessa terra não pode ser os nossos sentimentos. Quem tem que coordenar a nossa vida aqui nessa terra é a nossa vida espiritual. Tem pessoas que ele é coordenado aqui nessa terra, né, pelos seus sentimentos, e o corpo obedece os sentimentos, e o espiritual está morto. Está morto. Você sabe que tem muita gente que você conhece, quem sabe aí na sua cidade, na sua região, que está morto espiritualmente. Anda para lá e para cá, está vivo fisicamente, está vivo nos sentimentos, mas espiritualmente está morto. E uma pessoa morta espiritualmente, onde ela vai parar? Como ela vai progredir? Como ela vai alcançar o ápice da felicidade se ela está morta espiritualmente? As pessoas, a sociedade, eles ensinam que nós somos corpo, alma e espírito. É isso que a sociedade diz: corpo, alma e espírito. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. A sociedade diz corpo, alma e espírito. Por isso que a carne predomina no meio das pessoas. Por quê? Porque o corpo vem primeiro do que a alma, e a alma vem primeiro do que o espírito. Isso na mentalidade da sociedade caída. Porém, perante o Evangelho é o contrário. É espírito, alma e corpo. O corpo é o último. O corpo é o último, até porque o corpo é o que se acaba. O corpo é o que se acaba. A sociedade caída inverteu os valores, colocou o corpo como primeiro, a alma como segundo e o espírito como terceiro. Mas a Bíblia nos ensina que o espírito é o primeiro. Por quê? Porque o espírito é o que tem contato com Deus. A alma, o segundo, porque a alma é a sede dos sentimentos. E o corpo é o servo do espírito e da alma. Quando o espírito e a alma sair, o corpo tomba e vai para debaixo da terra. Acabou. Acabou. Você consegue compreender? Acabou. Deus, ele fala, escute isso. Deus, ele fala com o nosso espírito. A comida do corpo do que nosso corpo se alimenta? O corpo se alimenta da comida sólida, da bebida e da folga. O que é a comida sólida? O que nós comemos? O líquido, para nós hidratar. E a folga é o sono, para nós repormos as energias do físico. Do que o nosso espírito se alimenta? Nosso espírito se alimenta do Espírito de Deus. Por isso que quem não tem comunhão com Deus está morto espiritualmente. Por quê? Porque o espírito se alimenta do Espírito de Deus.
Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus não fala com a minha carne, Deus não fala com o meu coração, Deus não fala com a minha alma, Deus fala com o meu espírito. Por isso que nós temos um espírito. Para quê? Para anelar e falar com o Espírito de Deus. Então o corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga, ou seja, se alimenta da comida sólida, da líquida e do sono. O espírito se alimenta do quê? Nosso espírito se alimenta em Deus. E a nossa alma se alimenta do quê? A nossa alma se alimenta de outra alma. A minha alma se alimenta de outra alma. Ah não, pastor, minha alma se alimenta de Deus. Não, não. Sua alma não se alimenta de Deus. Sua alma se alimenta de outra alma. O seu espírito se alimenta de Deus. Prova que a sua alma não se alimenta de Deus, que o Senhor chegou em Adão no jardim do Éden e disse: não é bom que o homem esteja só. Peraí, mas Deus não estava com Adão? Se Deus estava com Adão, como que Deus vai dizer não é bom que o homem esteja só? Deus não era o amigo de Adão? E por que ele disse que Adão estava só? Porque Adão não tinha outra alma para ele comungar. Adão tinha Deus, que era espírito. Adão tinha o alimento físico que vinha das hortaliças do campo, mas Adão não tinha o alimento para sua alma. Quando Deus coloca um sono profundo em Adão e da sua costela tira a mulher e coloca diante dele, Adão olha e diz: essa sim, agora sim, ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Como assim? Minha alma se alimenta de outra alma, sua alma se alimenta de outra alma. Eu vou te provar aqui dentro desse comentário que a nossa alma se alimenta de outra alma. Escuta isso daqui. E eu quero que você me ajude respondendo na linha do tempo. Se nesse momento, todo o dinheiro do mundo, todos os prédios mais sofisticados do mundo, todos os carros importados, as praias, né, as ilhas, né, que tem propriedade dos artistas famosos e milionários, tudo fosse teu, os carros importados, dinheiro, casa boa, carro do ano, helicóptero, avião, todas as redes de televisão, tudo fosse teu, mas não existisse mais nenhum ser humano na terra, você seria feliz? Gostaria de saber, você seria feliz? Você dono dos carros mais luxuosos do mundo, dos prédios mais luxuosos, das coberturas. Imagina o dinheiro da Mega Sena do mundo inteiro sendo tudo teu. Você seria feliz? Mas não tendo nenhum outro ser humano mais na terra, você seria feliz? Me diga aí, você seria feliz? Sim ou não? Só você andando nas avenidas principais da tua cidade com o carrão do ano, indo em direção da tua mansão, os aviões dos aeroportos, tudo é teu. O dinheiro, você pode pegar de malote nos bancos, o dinheiro é tudo teu, tudo é teu. Você seria feliz? Diga para mim, você seria feliz? Não seria feliz? Por quê? Se você tem tudo, por que você não seria feliz? Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Você continua tendo acesso a Ele na oração. Por que você não seria feliz? Fala para mim. Por quê? A Eliane Martins escreveu aí, você sabe. Por quê? Porque eu estaria só. Só de quê? Se Deus continua sendo Deus, estaria só de outras almas. Você estaria só de outras almas. Não teria outra alma, não teria ninguém para contemplar tuas conquistas. Não teria ninguém para dividir com você o teu carro do ano. Não teria ninguém para dividir a tua mansão linda. Não teria ninguém para estar na ilha paradisíaca que você é o dono ou a dona. Não teria ninguém para ver você gastando o seu dinheiro. E esse não ter ninguém é prova que a nossa alma se alimenta de outra alma. Esse não ter ninguém
que gera a infelicidade e a frustração é a prova de que a nossa alma se alimenta em outra alma. A nossa alma, ela é nutrida, ela é... Pastor, mas como assim? A nossa alma se alimenta, sabe do quê? De reconhecimento. A nossa alma se alimenta de quê? De carinho. O nosso corpo não se alimenta de carinho. Nosso corpo nem vida tem se a alma sair dele. Quem recebe carinho é a nossa alma. Quem recebe afago é a nossa alma. Quem recebe elogio é a nossa alma. Quem ouve dizendo você está linda e maravilhosa, você está lindo e maravilhoso, é a nossa alma. A nossa alma se alimenta disso. Se nós fôssemos apenas corpo e espírito, nós seríamos felizes sozinhos aqui nessa terra. Mas como nós temos uma alma, é impossível o ser humano ser feliz sem ter outras pessoas próximas dele. Por isso que o alimento da alma é outra alma. Quem aqui pode bater no peito e falar que nunca aconteceu isso na sua vida? O que, pastor? De você olhar assim e dizer, nossa, eu preciso dar uma saída para me conversar um pouco com alguém. Só para me conversar um pouco com alguém. Eu preciso de alguém para me conversar. Ou você vai dizer que quando isso acontece, você ora a Deus e está tudo bem. Porque tem que gosta de pagar uma de mais santo que os outros. Não, quando eu sinto isso, eu oro e fica tudo bem. Eu sou amigo de Jesus. Você nunca sentiu necessidade de... volta e meia, você sai, não, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso de alguém que me ouça, nem que seja 5 minutinhos, 2 minutinhos. O que é isso, pastor? É carência? O que é isso? Isso é a alma necessitando se alimentar em outra alma. A alma necessitando de comungar com outra alma. Quem aqui nunca sentiu isso? De você passar a mão no telefone e ligar para alguém, e aí, como que tá? Tudo bem? Na realidade, você está ligando para aquela pessoa porque você quer conversar um pouco. A tua alma está necessitando de se alimentar. Ou você, com certeza, já experimentou isso, de você estar sobrecarregada. Você começa a conversar com alguém que tem uma alma limpa, que tem uma alma boa, alguém que tem uma alma iluminada, e ao cabo daquela conversa, você diz, nossa, falando contigo aqui, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. Estou me sentindo até mais leve. Estou me sentindo até mais viva, mais vivo. O que é isso? Tua alma se alimentou de outra alma. Por isso que Deus nos deu uma família, para nossa alma não morrer de fome. Por isso que Deus nos deu uma família, para nossa alma não sair pelos entulhos da vida, procurando se abrir e dialogar para receber um alento. Então escute, o Espírito fala com Deus, que é o nosso lado espiritual. O nosso corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga, e a alma se alimenta da outra alma. Entendeu, Afife Rodrigues? Entendeu? Meu amigo, quem aqui nunca passou por isso? Quem aqui nunca passou por isso? O que, pastor? Te dá aquela coisa assim, você diz, meu Deus, eu preciso conversar com alguém. Aí a gente usa o termo, né? Porque a alma está tão agoniada, a alma está com tanta fome, que a gente diz assim, eu preciso desabafar com alguém, eu tenho que desabafar. Na verdade não é desabafar. A alma está dizendo assim, eu estou com fome, eu preciso, dialogar, conversar. Eu preciso fazer um trocadilho. E aí você começa a conversar com alguém que tem uma alma boa, alguém que é leve, alguém que tem a leveza de Deus. E aí você vai, quando acaba aquela conversa, você diz, nossa, que presente de Deus, que presente, que coisa boa, que coisa tremenda. Adão, deixa eu te passar algo aqui, que você vai entender o que eu vou te falar. Adão, por ter vivido uma boa parte no jardim do Éden só, Adão, por ter vivido uma boa parte dentro do jardim do Éden só, ele desenvolveu e ele passou para a geração dele, de homens, vamos dizer assim, a capacidade de conseguir ficar mais tempo calado a só. Porém,
quando a mulher foi feita por Deus, ela já estava com o homem diante dela para ela conversar. Eva acordou do seu sono sendo elogiada. Eva acordou do seu sono sendo aplaudida. Eva acordou do seu sono sendo reconhecida. E isso passou para as mulheres. Por isso que o homem é mais calado. Por quê? Porque já vem de Adão. Adão viveu um bom período, que a Bíblia não fala quanto tempo, mas um bom período só. A mulher não. A mulher, quando ela acordou do sono, ela já acordou ouvindo Adão falar com ela, ouvindo Adão conversar com ela. E isso foi passando de geração em geração, ao ponto que um homem, ele consegue ficar um bom tempo quieto, em silêncio, sem conversar. A mulher não. A mulher, ela tem essa necessidade de falar, de trocar ideias, de dialogar. Por quê? Porque já vem dos nossos pais Adão e Eva essa necessidade. A alma da mulher tem mais necessidade de comungar e de falar do que a alma do homem. Você conseguiu compreender? Conseguiu? Como diz a Zípora Rebouças e muitos que estão escrevendo aí, o que custa dar um joinha aí, gente? Bota para cima essa live, deixa chegar mais longe. Vamos lá, deixa Deus te usar. Louvado seja Deus. Olha a pessoa recebendo a leveza de Deus quando estão nas lives. Por quê? Porque nós estamos aqui conversando. Eu estou falando da grandeza de Deus e você interagindo na linha do tempo. Você consegue entender? Vamos lá? Deixa eu te passar então. Qual o terceiro conselho, pastor? Não abandone a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Por quê? Porque isso aí é o teu lado espiritual. Esse é o sustentáculo do lado espiritual. O sustentáculo do lado da alma, você tem que procurar pessoas boas para você conversar. Tem gente que são o sangue de Jesus. Tem pessoas que, se você começar a desenvolver uma conversa com ele, com ela, você só vai se atrapalhar. Então, procure pessoas boas para você dialogar. E o corpo? O corpo também. O corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga. Cuidado com o que você come, o que você bebe. Cuidado, o seu sono. Por quê? Nós temos que cuidar das três áreas. O corpo se alimenta da comida, da bebida e da folga. Cuidado que você come, cuidado que você bebe e cuidado com o seu sono. A alma se alimenta de outra alma. Cuidado com as pessoas que você vive dialogando, conversando, dando muita atenção. Tem gente que você tem que tomar cuidado, porque a alma dele e a alma dela é uma alma escura. Não é uma alma boa para você ficar dialogando. E o espírito? O espírito se alimenta da oração, do jejum e da meditação na palavra de Deus. Cuide dessas três áreas, dessa tricotomia, e você vai arrebentar na presença do Senhor. Não abandone a oração, o jejum e o examinar as escrituras. Vamos lá, que já está dando uma hora. Já está entrando em uma hora. Quarto, pega esse quarto, eu só vou falar mais dois e nós já vamos orar. Quarto conselho de Deus, daquilo que você não pode fazer. Pastor, o que eu não posso fazer? O que eu não posso fazer? Isso aqui é demais. Essa é a verdade, é demais. O que eu não posso fazer? Não se envolva com pessoas pessimistas e negativas. Eu vou repetir. Não se envolva com pessoas pessimistas e negativas.